Boa noite, graça e paz, amém? Eu vou pedir a ajuda de vocês, eu pedi isso hoje de manhã. Eu não sou acostumada com o microfone da Sandy Júnior, que o pastor usa. Então, se eu estiver falando baixo, ou se o microfone estiver longe, me manda um WhatsApp, faz um sinal, erga uma plaquinha lá atrás, que aí eu vou entender, tá bom? Que alegria. Que alegria estar na presença de um Deus que é digno. Que alegria estar na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu sei que hoje temos uma classe que está muito feliz e muito alegre, que são São Paulinos. Mas quem tem mais alegria e gratidão no coração é aqueles que conhecem ao Senhor e sabem que Jesus Cristo vive e Ele é o motivo da nossa alegria. Então, flamenguistas, se alegrem, o nosso Redentor vive. Aleluia! Hoje, pela manhã, nós tivemos um momento bem gostoso. E a minha oração é para que, em nome de Jesus, eu creio que Deus falará aos nossos corações. Mas antes de entrar no texto, e antes de eu falar um pouquinho a respeito daquilo que nós iremos meditar nessa noite, eu quero compartilhar com vocês, eu falei isso hoje pela manhã, na nossa célula com os adolescentes, nós temos estudado alguns livros da Bíblia, e tem sido um tempo incrível para nós, para eles, porque eles têm lido, eles têm feito perguntas para o texto, e eles têm visto o texto respondendo essas perguntas. Então, eles têm visto a respeito de contextos históricos, para quem aquele livro foi escrito, por que ele foi escrito, qual a razão, o que estava acontecendo. E ontem na célula foi um momento bem legal, porque eu estava esperando eles terminarem de fazer a observação do livro, cada grupo estava com um capítulo, e bem na minha frente estava sentado o grupo da Mabi e do Isaac, e eles estavam no maior papo. E a Mabi falando assim, olha, você está vendo as falsas heresias aqui, os falsos mestres, os falsos ensinos, por que será que isso estava acontecendo? Por que Paulo está falando essas coisas? Ô tia Sandy, o que é isso? O que significa? E aí eu trouxe uma informação de contexto histórico e eles, uau, é por conta disso. Então, pensando nisso, hoje nós iremos pensar e falar um pouquinho a respeito do profeta Malaquias e da mensagem dele para o povo de Deus. Mas antes, é necessário que a gente entenda em qual contexto, o que estava acontecendo quando esse profeta se levantou e qual era a situação, qual é o fundo, qual é o pano de fundo daquela época e tudo mais. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós sabemos que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E após a sua mensagem profética, nós temos 400 anos de silêncio da parte de Deus. E esse silêncio é rompido depois com João Batista, quando ele aponta o cordeiro e ele profetiza a respeito de Jesus, ele abre o caminho. Então, Malaquias, ele é um livro pós-exílico. Ou seja, quando ele traz a sua mensagem, o povo já tinha retornado do cativeiro babilônico. E a questão de ser cativo era apenas uma lembrança na história da geração passada. Malaquias, a gente entende, nós sabemos da história, que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, e ele destrói o templo, e os judeus perdem esse local de adoração, de culto ao Senhor. Mas algum tempo depois, com o rei Ciro, ele dá um decreto de que os judeus poderiam reconstruir o templo, eles poderiam ter esse local novamente, onde eles iriam oferecer adoração e um sacrifício ao Senhor. Quando nós vamos para Esdras, nós vemos lá no capítulo 6, que Dario vai encontrar o decreto dado por Ciro, e ele vai permitir que o povo retorne e continue a construção do templo. E a Bíblia relata que houve grande entusiasmo, grande alegria da parte do povo com esse momento, porque eles poderiam voltar a estar naquele local e oferecer uma adoração, entregar sacrifícios ao Senhor. E é nesse momento da história que Malaquias se levanta. Quando a gente vai olhar para o livro, nós vamos perceber que o templo já foi construído.
que o cerimonial já está acontecendo, ele está funcionando, já há sacrifícios ali. Só que a gente também vai perceber que não há mais entusiasmo da parte do povo. Aquele entusiasmo com a reconstrução do templo havia passado. Já não estava mais no coração deles. Eles não eram movidos mais por isso. E agora a gente vê uma apatia da parte do povo com as coisas de Deus, principalmente na questão do ritual. E Malaquias, ele vai levantar a voz em protesto contra o povo, contra os sacerdotes, porque eles estavam oferecendo ao Senhor algo que estava muito distante do padrão estipulado pelo próprio Deus. Então, eles demonstraram um grau de infidelidade. Eles não tinham mais zelo pelas coisas do Senhor. Eles não tinham mais reverência diante de Deus. Eles perderam tudo isso. Então, eles haviam se desviado do Pai. Eles haviam se desviado de Deus. E tudo aquilo que eles faziam não passava de formalidade. Eles estavam ali cumprindo apenas o ritual, apenas a cerimônia, mas não havia prazer, não havia mais amor, não havia aquele fervor que eles alcançaram quando o templo foi reconstruído. Então é nesse momento que Malaquias vai pregar e Deus vai trazer o profeta Malaquias para ministrar e manifestar a mensagem de Deus. Eu quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias em Malaquias, capítulo 1. E nós iremos ler do verso 6 até o verso 14. E a Bíblia fala assim: o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como ofertas, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam, ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos: pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Deus, nós te agradecemos pela tua presença. Obrigada porque o Senhor está aqui. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos ministra, o Senhor nos exorta, o Senhor nos corrige. E tudo isso, Pai, é a manifestação do teu amor. A nossa oração é para que as nossas mentes e os nossos corações estejam centrados em Ti. E que nós possamos ouvir a Tua voz nessa noite. E também dar uma resposta daquilo que o Senhor irá trazer, daquilo que o Senhor irá nos ministrar. Que em nome de Jesus nós possamos oferecer um culto agradável ao Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nessa primeira leitura nós percebemos que o ritual, a parte cerimonial estava acontecendo. Mas é muito claro que já não havia mais zelo
Eles faziam isso de qualquer forma. E havia um descaso, um desprezo da parte do povo com as coisas de Deus. Nós vemos que eles não deixaram de oferecer os sacrifícios. Eles não deixaram de cumprir o ritual. Mas para eles era só mais uma tarefa, era formalidade. Eles não faziam isso com amor, eles não faziam isso porque eles honravam a Deus e estavam preocupados em oferecer algo agradável ao Senhor. Então eles estavam fazendo aquilo por mera obrigação. E diante disso, com aquilo que lemos, o primeiro ponto que eu quero pensar com você nessa noite é que a oferta nem sempre é aceita. Você já parou para pensar sobre isso? Normalmente nós não refletimos sobre isso. Mas qual foi a última vez que você saiu desse local e perguntou para o Senhor: Pai, o Senhor aceitou o meu louvor nessa noite? A minha vida agrada ao Senhor? Aquilo que eu tenho feito, o meu servir agrada ao Senhor? E nós precisamos nos perguntar a respeito disso. Porque talvez nós estamos oferecendo algo diante de Deus que não tem agradado o coração dele. Nós sabemos que havia um padrão de sacrifício. O povo deveria oferecer um animal sem defeito. Ele deveria ser perfeito, sem máculas. Mas o que eles estavam oferecendo estava muito distante do padrão estipulado pelo próprio Deus. Eles estavam oferecendo animais doentes. E a gente precisa entender que o povo sabia disso. Eles sabiam que o que eles estavam oferecendo não era o que Deus havia pedido. E Deus vai ser muito duro com eles. E o texto vai dizer o seguinte: ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Os sacerdotes estavam promovendo um culto insultante a Deus. Eles não entendiam que o Senhor não estava aceitando aquelas ofertas e que o Senhor não estava se agradando, porque eles estavam oferecendo um culto hipócrita, eles estavam oferecendo um culto egoísta diante de Deus, e não aquilo que o Senhor havia pedido. Então o Senhor não se alegrou com esses esforços e com esse culto inútil do povo. E o Senhor dos Exércitos, ele exige um culto puro, um culto sincero, um culto que flua de um coração que o ama. E o que mais me deixa impressionada diante disso é que o texto vai relatar que aparentemente esses homens nem percebiam isso. É como se o coração e a mente deles estivessem anestesiados diante do Senhor. Porque quando o Senhor traz essa afirmação e fala: olha, vocês têm me desonrado, eles olham para o Senhor e falam: mas no que a gente tem te desonrado? O que é que a gente tem feito? Eles não conseguiam perceber. Eles estavam tão distantes de Deus ao ponto de nem entender mais a vontade, quem Deus é. E Malaquias fala que é muito sério o que está acontecendo. Ao ponto que ele vai dizer que é melhor que eles fechassem as portas do templo. Olha, é melhor que vocês parem de fazer isso, que vocês parem de oferecer esse tipo de sacrifício, esse tipo de oferta, porque o Senhor não está aceitando. Ele não tem prazer nisso, ele não as recebe. E é muito forte do profeta, e é muito forte quando nós olhamos para isso e entendemos que o Senhor não aceita qualquer coisa. Como eu falei, eu trabalho com os adolescentes e eu preciso me desdobrar para fazer com que eles entendam algumas verdades bíblicas, e aí a gente vai atrás de alguns exemplos do cotidiano deles. E nesse sentido eu quero pensar contigo a respeito de algo. Você que é casado ou você que quer se casar, imagine estar em um relacionamento onde a pessoa diz amar você, mas as ações dela demonstram o contrário. Você aceitaria? Imagine estar em um relacionamento onde o seu parceiro só te entrega o resto. Entrega o que sobrou do dia dele, entrega o que sobrou do tempo dele, entrega o restante da atenção. Aquele parceiro que vai te tratar com desprezo muitas vezes, que não vai te valorizar. Imagine estar em um relacionamento como esse. Você aceitaria estar nesse local? Não. Nós julgamos que merecemos o melhor. E se nós ouvimos de alguém que nós amamos,
que essa pessoa está passando por algo semelhante, nós logo encorajamos ela a sair dessa, afinal ela merece algo melhor. Só que parece que a ótica muda quando nós olhamos para Deus. Da mesma forma que você não aceita migalhas, o Senhor dos Exércitos também não aceita. Da mesma forma que você não se satisfaz com sobras, o Senhor dos Exércitos também não. E Ele não precisa. Só que nós temos a mania de enxergar a Deus como um senhorzinho compreensivo, que tudo Ele entende. Não é verdade? O Senhor entende que eu tenho uma rotina corrida. O Senhor entende que eu tenho responsabilidades diárias. O Senhor entende que a minha agenda está lotada e eu não consigo tirar um tempo de qualidade com Ele. O Senhor entende. Ele entende que o máximo que eu posso oferecer para Ele são 5 minutos antes de dormir, agradecendo pelo dia que eu tive e orando para que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. E às vezes eu até me supero, porque aí aparece alguém enfermo da minha família, aí eu oro mais uns 10 minutos, uns 15 minutos, mas eu logo vou dormir, não é verdade? Porque eu estou cansado. E olha, Deus sabe disso. Deus entende. E já é o suficiente para Ele. Eu já dei 15 minutos do meu dia. Ou se não, lembra que eu falei que eles não pararam de oferecer o sacrifício? Às vezes nós nos comportamos dessa forma. Nós não paramos de vir à igreja. Nós não paramos de ir a uma célula. Nós não paramos de ouvir um louvor dentro de casa. Nós não paramos. Mas já não há mais o mesmo entusiasmo. Já não há mais o mesmo fervor. Já não há mais o mesmo amor. Já não há mais a mesma entrega. Já não há mais a mesma dedicação. Mas Deus aceita. Afinal, eu estou fazendo algo para Ele. Quantas vezes o pastor estava aqui ministrando a palavra e os nossos pensamentos estavam em qualquer outro lugar, mas não aqui. Pensando, o que eu vou comer quando eu sair do culto? Nossa, o ar-condicionado está muito gelado hoje. Alguém avisa a Fabrícia. Nossa, gente, amanhã eu tenho que acordar às 6h30, porque eu preciso levar as crianças na escola e depois eu preciso passar ao mercado e eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então eu já vou aproveitar esse tempo para planejar o meu dia de amanhã. Afinal, Deus sabe que o meu tempo é corrido. Mas está bom para Ele, eu já vim hoje. Eu já vim hoje. E nós começamos a tratar a Deus e a enxergá-lo como se Ele merecesse as sobras e o pior, como se Ele as aceitasse. Mas a palavra é muito clara em nos mostrar que Deus não aceita. É ou não é o posicionamento que nós temos muitas vezes diante de Deus? Hoje de manhã eu fiquei pensando e falei com o pessoal, se nós tivéssemos uma lista do nosso dia, de tudo aquilo que nós iremos fazer, só que por algum motivo estamos mega cansados, e nós precisamos riscar alguma coisa da lista. Tenho certeza que ninguém riscaria lá, hoje eu não vou dormir, hoje eu não vou comer, hoje eu não vou ir ao trabalho, hoje eu não vou levar os meus filhos na escola. Talvez o que primeiramente nós iríamos riscar hoje eu não vou ler a Bíblia. Dá para tirar, não é verdade? Deus não vai deixar de me amar porque eu não vou ler a Bíblia. Hoje eu não vou ao culto, estou cansado. E nós vamos negociando. E a verdade é que Deus, Ele não aceita as migalhas que nós queremos oferecer a Ele. E o texto nos mostra isso. É como se Malaquias estivesse dizendo assim, adaptando e parafraseando. É melhor nós termos igrejas fechadas do que a apresentação de cultos hipócritas. Porque qual é a razão disso tudo se não glorificá-lo e se não for manifestar o nosso amor a Ele? Qual é a razão? E o primeiro capítulo, Malaquias vai iniciar falando que é uma sentença do Senhor. E no hebraico essa palavra significa fardo. É algo pesado para quem escuta, mas também para quem a transmite. Mas Malaquias não mediu esforços, porque ele levava as coisas do Senhor com seriedade. E ele se dedicou em pronunciar, por mais dura que fosse essas palavras. Essa verdade não vai mudar. Não tem como nós adaptarmos. Não tem como nós apresentarmos justificativas diante do Senhor.
Ele continua sendo Deus, independentemente se a minha rotina é puxada ou não. Ele continua sendo digno de tudo, independente se eu vou ter tempo ou não na minha cabeça para oferecer isso a Ele. E o segundo ponto que eu quero pensar com vocês é que a oferta, ela revela o coração do ofertante. A verdade é que aquilo que oferecemos diante de Deus manifesta quem é o Senhor das nossas vidas, quem está sentado no trono dos nossos corações. A Bíblia fala, no verso 14: maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica o animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Eles estavam oferecendo animais cegos, coxos, doentes ao Senhor. E, paralelamente, sem dúvidas, os melhores animais estavam ficando para quem? Para eles. Eles tinham os cortes mais excelentes, eles ofereciam os melhores banquetes, eles provavelmente vendiam e compravam esses animais promovendo um comércio lucrativo. Somente os animais inúteis para os propósitos deles chegavam ao altar de Yahvé. Olha a seriedade disso. Olha a forma com que eles estavam enxergando ao Senhor. Os sacerdotes eram tão profanos quanto os sacrifícios que eles apresentavam, e tão defeituosos quanto aqueles animais, porque o coração deles estava distante de Deus. Entendam que essas pessoas, elas tinham condições de oferecer algo melhor. Deus não está falando para um povo que não tinha um animal perfeito para oferecer a Ele, não. Essas pessoas tinham condições, mas elas decidiram não fazer. Elas decidiram não ter uma adoração e entregar um sacrifício melhor ao Senhor. Semelhantemente, nós podemos oferecer algo melhor ao Senhor. Nós podemos ser melhores na nossa adoração. Nós podemos ser mais profundos, nós podemos ser entregues, nós temos acesso às Escrituras e nós podemos conhecer a esse Deus, e nós podemos ouvir a voz desse Deus, nós podemos estar na presença dEle. Nós podemos oferecer um culto melhor ao Senhor, gente. Só de nós entrarmos por aquelas portas e desligarmos as nossas mentes dos nossos problemas, desligar as nossas mentes das nossas dificuldades e tirar o foco de nós mesmos, nós podemos oferecer algo melhor ao Senhor. Ao focarmos nele, em contemplá-lo e oferecer algo agradável a Ele. E o povo não estava entendendo isso. Aquilo que eles estavam entregando diante de Deus revela o que era prioridade para eles. O melhor era deles, e a oferta era fruto de um coração egoísta. Um fruto de um coração que ama a si mesmo, um fruto de um coração distante de Deus. Deus não quer apenas a apresentação de cultos, Deus quer corações, Deus quer vidas. Deus não se impressiona com as nossas obras, Ele não se impressiona com isso, Ele não precisa de nós. Não adianta nós estarmos aqui corporalmente, fisicamente, mas os nossos corações estarem distantes dEle. Então, a motivação por trás da oferta importa, porque a preocupação deles não estava em agradar ao Senhor ou não, em glorificá-lo, em oferecer algo melhor para eles. Eles só queriam cumprir ritos. E pensando nisso, hoje à tarde eu me lembrei, algo que me marcou quando eu estive na África. Quando o povo africano, eles vão dizimar ao Senhor, eles levam a sua oferta em moedas, porque para eles é um prazer eles poderem entregar um pouco daquilo que Deus tem dado. E eles levam em moedas porque talvez o irmão que está ao lado não tenha nada para entregar ao Senhor. Então, se eu tenho moedas, eu tenho várias formas de contribuir. Então, eles dão para várias pessoas essas moedas, pessoas que naquele dia não poderiam oferecer nada ao Senhor. E juntos, eles vão dançando, entregar os dízimos, entregar as suas ofertas, porque eles se alegram e eles estão falando: olha, Ele é digno de receber, e hoje eu posso participar disso, eu posso entregar para o Senhor um pouco do que Ele tem me dado. E eu estou falando de pessoas que fazem uma refeição por dia. Eu estou falando de pessoas que muitos estavam ali desnutridos, que tiravam aquilo para entregar ao Senhor por amor ao Senhor. E eles iam alegremente fazer isso. A maioria das músicas e louvores que eles cantavam lá falava a respeito da bondade de Deus.
Sabe como isso me quebrou? Uma menina de 18 anos de idade, no meio de outro povo. E às vezes eu ficava, Deus, nossa, que vontade de comer uma pizza, quanto tempo que eu não como uma pizza. E eu vi aquele povo olhando para Deus, muitas pessoas que não tinham nem feito uma refeição naquele dia, glorificando a Deus porque Ele é bom e falando da bondade dEle e agradecendo por quem Ele é. Nós precisamos ter um coração grato a Deus e entender que a nossa oferta precisa vir de um coração que ama Ele, que entende quem Ele é. Sabe, nós precisamos ter muito cuidado, principalmente nós que fazemos alguma coisa aqui dentro, que temos algum tipo de responsabilidade, que temos algum tipo de cargo ou dever, porque nós não podemos nos acostumar em oferecer algo a Deus. Nós não podemos ter isso como apenas mais uma tarefa na nossa lista. Hoje eu vou lá, porque é mais um dia de escala, mais um dia que eu vou estar com os adolescentes, mais um dia que eu vou tirar fotos, mais um dia que eu vou passar slides, mais um dia que eu vou abrir a porta, mais um dia que eu vou estar com as crianças, é mais um dia. E nós nos acostumamos e acabamos oferecendo ao Senhor algo de qualquer jeito e Ele não aceita. É melhor que a gente não faça. O texto vai dizer, no verso 13, que eles olhavam para as coisas, para os sacrifícios e falavam, que canseira. Não havia prazer, era um fardo. Quando aquilo que nós oferecemos diante de Deus não flui de um coração que o ama, vai ser pesado, vai ser um fardo, porque a obrigação não faz com que a gente permaneça. E nós precisamos entender isso. É sem reverência, é sem zelo, é sem fervor, é sem amor. É sem amor. Quantos de nós, quando nos convertemos, nossa, nos dedicávamos em estar na casa do Senhor e não faltávamos um culto. E nós que estamos aqui há muito tempo temos que ter cuidado, porque eu já ouvi pessoas olhando para novos convertidos falando assim, não, já vai passar. Nós precisamos aprender muito com os novos convertidos, porque eles ainda estão maravilhados com quem Jesus é. Nós, muitas vezes, já nos acostumamos com a presença dele. E não tem como nos acostumar com a presença de um Deus que é grande, que é suficiente, é poderoso. Nós precisamos amá-lo, e as nossas ações vão manifestar quem está sentado no trono do nosso coração. Porque às vezes eu posso estar aqui, oferecendo um trabalho excelente, mas com o coração distante do Senhor. Não tem valor para ele. Não tem valor para ele. Eu compartilhei algo que mudou muito a minha mente. Em 2021 eu estava tendo um curso com uma pessoa, e ela era australiana, e ela é uma missionária. Eu não posso falar o país onde ela estava, eu não posso nem falar o nome dela, porque ela vive trabalhando em países perseguidos. E ela contou para a gente que, há uns anos atrás, ela estava em um país onde o cristianismo é proibido, e eles estavam dentro de uma caverna. E ela estava lá ensinando os irmãos a respeito das Escrituras, e eles oravam para que pudesse chover, porque quando chovia eles podiam louvar ao Senhor sem medo de serem ouvidos. E ela falou que o momento que eles estavam lá, eles começaram a chorar muito, e eles falaram para ela, olha, nós queremos o que vocês têm. Nós queremos o que os americanos têm, o que os brasileiros têm. Nós queremos poder louvar o nosso Deus, engrandecer o nome dEle e adorá-lo sem impedimento algum. Nós queremos ler as Escrituras, nós queremos entender o que ela está falando, nós queremos ter esse acesso. E eles começaram a chorar, e a resposta dela foi, olha, não. Nós é que precisamos daquilo que vocês têm. É nós que precisamos dessa sede, dessa fome. Nós que precisamos dessa reverência somos nós. Nós temos acesso a isso aqui. Tem pessoas que estão sendo mortas porque eles querem conhecer o Deus relatado nessa Escritura, e nós temos acesso e negligenciamos isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muitas vezes somos frios na nossa adoração, enquanto pessoas estão esperando chover para poder levantar a voz em adoração ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nós precisamos entender a seriedade de quem Deus é. Nós precisamos. Essa mulher, eu estava lá
porque eu trabalhava em uma escola de estudos bíblicos, e eu estava lá para ser treinada por ela, porque ela criou essa escola, então ela estava nivelando a escola no Brasil, e ela falou assim para nós, líderes, pessoas que estavam liderando essa escola há muito tempo, ela olhou para nós e falou assim: olha, se o que vocês vão fazer não for por amor ao Senhor, não façam. Se vocês estiverem indo rodar uma escola e não estiverem fazendo isso por amor ao Senhor, não rode uma escola. Se você for ministrar uma aula e não for fazer isso por amor ao Senhor, não ministre essa aula. Porque do que adianta? Isso mexeu comigo. É um questionamento que eu faço todas as vezes que eu entro por aquele portão. Senhor, se eu for dar uma aula para as crianças e não for por amor ao Senhor, Pai, tem misericórdia de mim. Tudo aquilo que nós fazemos precisa fluir de um coração que ama Deus, que o reconhece como o Senhor de suas vidas. E pensando nisso, o último ponto que eu quero abordar é que o que oferecemos revela como nós enxergamos a Deus. Querendo ou não, essa é a verdade. O texto vai dizer: o filho honra seu pai, o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? A relação de pai e filho revela amor. E a de servo e senhor revela obediência, honra, reverência. Mas Israel não amava e nem honrava ao Senhor. Eles estavam muito distantes disso. Qualquer homem sábio irá respeitar e obedecer uma autoridade que está acima dele. Mas não o povo de Deus, quando se trata a respeito do nosso Senhor. E isso fica mais sério quando Deus diz a respeito do governador. E o texto vai dizer, acho que não passou. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como ofertas, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Olha só o que o texto está falando. Quando um governador, um oficial, passasse por Jerusalém, rapidamente os sacerdotes iriam correr para oferecer a ele o melhor banquete, e iria pegar do rebanho o melhor animal e oferecer os melhores cortes para essa pessoa. Porque eles sabiam que o governador não aceitaria qualquer coisa, e eles não ofereceriam qualquer coisa a esse oficial. E esses homens honravam e respeitavam mais um governador terreno do que aquele que governa o universo. Isso é muito sério. Eles não reconheciam Deus como Pai, e eles não reconheciam Deus como Senhor. Ofereciam qualquer coisa diante de Deus, porque eles não sabiam quem Deus é. E quando nós amamos alguém, nós nos preocupamos em agradá-lo. Há um tempo atrás a igreja me presenteou, e quem ficou responsável por comprar o meu presente e escolhê-lo foi a Isa e a Paola. E como eu me senti amada por elas, porque eu vi a preocupação delas em me dar algo que eu gostasse, em me agradar. E a hora que eu desci daqui, depois elas já viram: olha, eu espero que você goste, porque a gente foi procurar e a gente ficou pensando em você, e olha, a gente se dedicou e tudo mais. E depois que o culto acabou, eu fiquei com os adolescentes aqui, já era tarde, elas me mandando mensagem, perguntando se eu tinha gostado ou não do presente, eu nem tinha visto ainda. Mas aquele dia eu me senti tão amada, porque quando nós amamos alguém, nós iremos nos dedicar em agradar essa pessoa. Quanto mais Deus deve ter a nossa dedicação, quanto mais devemos nos empenhar em agradar a Deus, quanto mais nós devemos oferecer algo agradável ao Senhor. Nós precisamos ter zelo e termos cuidado, principalmente dentro da igreja, porque dentro da igreja muitas vezes nós reverenciamos homens, mas não reverenciamos ao Senhor. Nós achamos que é o pastor fulano de tal que vai fazer alguma coisa, e esquecemos que o poder, o domínio e a autoridade são nas mãos de Cristo Jesus. Não é homem quem faz, não é sobre aquilo que eu faço, mas é sobre em quem eu creio. E nós nos esquecemos disso.
Nós precisamos ter zelo com o Senhor. Sabe, a gente estudou Tito com os adolescentes há um tempo atrás. E Paulo vai incentivar a igreja a ser hospitaleiro. Quantas vezes nós vemos Paulo falando a respeito de colocar o outro e considerá-lo superior a nós mesmos e oferecer algo a ele e nos dedicarmos em servi-lo, e nós devemos fazer isso. Nós devemos fazer isso. Só que eu até perguntei hoje de manhã, quantos aqui já receberam o pastor na casa de vocês? A gente se dedica quando o pastor vai em casa, é ou não é? As mulheres vão fazer o melhor que elas sabem, o melhor prato. Porque elas querem oferecer algo agradável. Elas querem que a pessoa veja o carinho, o amor, o cuidado que elas têm através disso. E nós nos dedicamos. Isso não está errado. Mas quando nós reverenciamos e oferecemos para homens algo melhor do que oferecemos ao Senhor, está errado. Sabe, as pessoas... Jesus nos ensina a servir, mas não são os homens que devem ter o nosso temor, é o Senhor. E nós precisamos entender tudo isso. Nossa oferta mostra como vemos a Deus. Porque se nós somos medíocres na nossa adoração, é porque nós achamos que Deus é medíocre. Se nós somos medíocres com aquilo que oferecemos ao Senhor, é porque nós acreditamos que o nosso Deus é medíocre. Só que quando eu olho para as Escrituras, não há mediocridade aqui. Ele não é medíocre. Ele não é pequeno. Ele não é um qualquer. A Bíblia fala que Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele é o Deus Criador, que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele é suficiente, que Ele é Salvador, que Ele é o Deus Emanuel, que Ele é o Jeová Jirê. Fala que Ele é eterno, fala que Ele é poderoso, fala que Ele é suficiente, fala que Ele é majestoso. Esse é o Deus a qual nós servimos. Ele não é qualquer um. E se eu estou diante dEle, e Ele é tudo, o que eu vou oferecer? Qual será a minha resposta diante de quem Ele é? É diante dEle que nós estamos. E à medida que entendemos quem Deus verdadeiramente é, nós vamos oferecer algo melhor a Ele. Não tem como nós amarmos quem nós não conhecemos. Não tem como nós buscarmos agradar alguém que nós não conhecemos. Você já tentou dar um presente para uma pessoa que você não tem tanta intimidade? Não gera um peso no seu coração, você não sabe que a pessoa gosta. Nós nos dedicamos a quem nós conhecemos. E nós precisamos investir em conhecer ao Senhor, ter tempo com Ele, com a Sua palavra e adorá-lo. Sabe, a vida cristã, ela é progressiva. Porque hoje a minha adoração tem que ser melhor do que foi ontem. Porque hoje eu tenho a oportunidade de conhecer mais de Deus. E eu preciso responder a isso. Todas as vezes que nós encerramos um estudo na célula, eu olho para os adolescentes e falo para eles: o que você vai fazer a respeito? Com tudo aquilo que você aprendeu, com tudo aquilo que Deus ministrou ao seu coração, qual será a sua resposta? Qual será a sua resposta? Porque nós precisamos pensar de forma prática. Nós não podemos ter apenas informações a respeito de Deus. Eu já conheci muitas pessoas, muitos pastores e pregadores que sabiam muito a respeito de Deus, mas não tinham um relacionamento com Ele. O externo, top, mas um coração distante do Senhor não agrada a Ele. Deus olha para os nossos corações, Deus olha para o nosso interior. Uma oferta que é agradável ao Senhor é uma oferta que vem de um coração que o ama, que o conhece e que se dedica em conhecê-lo. É um coração que o que faz é para honrar ao Senhor como Pai e como Senhor. Porque Ele é o nosso Pai e Ele nos ama. E Ele manifesta o seu cuidado nas nossas vidas, e isso é tão bom. Mas Ele também é Senhor. E Ele é digno da nossa obediência. Ele é digno da nossa entrega. Da mesma forma que havia um padrão de sacrifício. Nós sabemos que existe um padrão nas Escrituras.
Os adolescentes viram isso estudando Filipenses. Quem é o padrão? Jesus Cristo. E nós precisamos nos assemelhar a Ele. Nós precisamos nos dedicar em abandonar aquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos nos entregar. Eu sei que é uma palavra dura, mas é um convite a uma autoanálise. Porque nós precisamos pensar, eu preciso pensar, se o Senhor está satisfeito com aquilo que eu tenho oferecido diante dEle. Se Ele tem se alegrado ou não. Se tem agradado o coração dEle ou não. Eu preciso entender que Deus não quer apenas as minhas mãos. Ele quer o meu coração. Deus não quer vida sem trabalho. Ou Deus não quer trabalho sem vida. Quando nós olhamos para a história de Caim, nós vemos que Deus rejeitou Caim depois da oferta. Deus rejeita a vida antes de rejeitar aquilo que nós estamos entregando. Porque Ele quer corações. A Bíblia fala que Ele está procurando por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se Ele está procurando é porque não há muitos. E nós precisamos nos dedicar. É duro, mas o que me conforta é quando eu olho para o capítulo 3 e vejo Deus falando o seguinte para o povo: voltem-se a mim e eu me voltarei a vocês. E Deus os chama para um momento de quebrantamento e arrependimento. Esse povo, eu acho muito legal estudar o Antigo Testamento, porque gera uma revolta no nosso coração, né? O povo desobediente, o povo que toda hora abandonava Deus. Nossa, mas Deus fez isso, Deus manifestou a graça dele aqui, Deus supriu, Deus fez milagres, Deus fez maravilhas, e o povo continua se desviando do Senhor. Olha a Sandy no Antigo Testamento, só não encontra o nome ali, mas é ela. Somos nós. Somos nós. Mas glória a Deus, porque Ele não desistiu de nós. E isso se revela, porque depois, 400 anos depois, João Batista aponta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro perfeito, um Cordeiro sem defeitos. E agora o sacrifício é feito pelo próprio Deus. E Ele assume o meu e o seu lugar. E Ele, através de seu sangue, abre um vivo caminho, um novo e vivo caminho, para que nós possamos adentrar essa presença e viver agora em resposta àquilo que já foi feito. Nós não precisamos fazer, nós vivemos em resposta ao amor de Deus, aquilo que Ele já foi feito, porque Ele já nos ama, Ele já nos salvou, Ele já nos libertou. Quando nós entendemos isso, nós passamos a entender e ter a compreensão de que Ele é digno. Quero refletir um pouquinho com vocês para encerrar. Quando nós olhamos para Colossenses, há uma canção ali, há uma poesia, e Paulo vai dizer que tudo foi criado por Ele nos céus e na terra, e que nele foi criado todo o poder, toda a autoridade, e que aprove a Deus fazer de Jesus e dar a Ele a supremacia de todas as coisas. É diante desse Jesus que nós estamos. É diante desse Deus que nós estamos. E Ele é digno. Ele é digno de receber o nosso louvor. Ele é digno de receber a nossa adoração. Ele é digno das nossas renúncias. Ele é digno do nosso tempo. Ele é digno da nossa entrega. Ele é digno dos nossos recursos. Ele é digno de tudo que temos e de tudo que somos. Sabe por quê? Porque o nosso culto, ser um culto sem amor e sem zelo ao Senhor, não vai mudar quem Ele é. Ele continua sendo Deus. Mas eu sem Ele não sou nada. E Ele sabe disso. Qual é a sua resposta diante de quem Deus é? O que você vai oferecer diante de um Deus que tem tudo? Ele não aceita nada menos que o nosso melhor. E Ele não deve aceitar. Porque Ele é suficiente. E Ele tem todas as coisas. O que entregar a um Senhor que tem tudo? Quando eu decidi sair para a missão, foi porque eu fiz uma pergunta. Eu me perguntei: o que eu vou fazer com o ar que enche os meus pulmões? O que eu vou fazer com o ar que enche os meus pulmões? Se veio dEle, se foi Ele que gerou isso na minha vida, o que eu vou fazer?
Como eu vou viver diante de um Jesus que se sacrificou por amor a mim e a você? Que assumiu o meu lugar, que abriu, que o véu se rasgou e hoje eu tenho acesso a esse Deus. Qual vai ser a minha resposta? Qual vai ser a minha resposta? Deus não está interessado em rituais e cerimoniais, Ele quer vidas, Ele quer coração. E meu irmão, Ele é digno de recebê-los. Nós somos seres adoradores. E se eu vou entregar a minha adoração a alguém, eu quero entregar a alguém que é digno de recebê-lo. Eu quero entregar a alguém que é digno de ser exaltado, alguém que é digno de ser glorificado, alguém que é digno de ser conhecido. Se eu vou viver, que seja por Ele. A minha pergunta sempre foi: Deus, o que o apóstolo Paulo viu? O que Paulo viu ao ponto de dizer que o morrer é lucro? Mas se ele for viver, que seja Cristo, tanto na morte como na vida. A vida de Paulo se resumia a alguém: Cristo Jesus. Não há sofrimento, não há dificuldade que altere quem Ele é. Ele continua sendo digno do meu louvor, da minha adoração. Ele continua sendo digno de eu romper as barreiras que eu crio, a barreira da timidez. Meu irmão, se você não consegue levantar as suas mãos diante desse Deus e adorá-lo com entrega e chorar diante dEle, será que o seu coração pertence a esse Deus? Que a nossa entrega flua de um coração que o ama. E à medida que nós o conhecemos, nós passaremos a amá-lo ainda mais. E nós passaremos a oferecer algo mais agradável a Ele, porque nós teremos conhecimento de quem Ele é, daquilo que o agrada e daquilo que o desagrada. E agora, eu não abandono, não deixo o pecado por medo de ir para o inferno, mas eu deixo o pecado porque eu quero agradar aquele que me salvou. Eu quero agradar aquele que me tirou do império das trevas e me transportou para o reino da luz. Eu quero agradar a Ele. E que nós possamos viver em resposta a esse Deus, em resposta a esse sacrifício ao amor de Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. E que você ofereça a melhor adoração. Que você ofereça com o ar que há dentro dos seus pulmões algo agradável ao Senhor nessa noite. Que antes de levantar as suas mãos, que o seu coração se prostre diante de quem Ele é. Porque Ele é digno do seu coração. E Ele é digno de tudo aquilo que você é e de tudo aquilo que você tem. Entregue a Ele nessa noite. Satisfeitos com tão pouco, quando há muito mais de Ti para contemplar. Arrogantes por tão pouco, quando há muito mais de Ti para alcançar. Por que você
é digno, Ele é santo, Ele é grande, Ele é belo, Ele é majestoso, Ele é suficiente, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, o ômega, Ele é o primogênito dentre toda a criação, Ele é o pão da vida, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a luz do mundo, Ele é a salvação para os povos, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Redentor, Ele é o sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo como um sacrifício vivo e perfeito diante de Deus. Ele é, e Ele reina, e Ele está sentado no trono, o Cordeiro vive, Ele é digno de receber, Ele é digno de receber os meus dias, Ele é digno do meu sofrimento, Ele é digno das minhas dores, Ele é digno de tudo. Pai, que em nome de Jesus nós possamos viver em resposta a quem o Senhor é. E o Senhor é digno de receber tudo que temos e tudo que somos com plenitude. Deus, afasta de nós, em nome de Jesus, toda apatia espiritual. Nós não queremos oferecer migalhas diante de um Deus que é dono de todas as coisas. Nós não queremos ser superficiais diante do Senhor. Nós não queremos ser rasos. Nós queremos oferecer algo agradável a Ti. Porque o Senhor não mediu esforços em nos alcançar e nos salvar. O Senhor ofereceu o Seu Filho. Que nós, em nome de Jesus, possamos viver em resposta a isso, Pai. Nos ajude a nos lembrar do sacrifício de Cristo Jesus na cruz todos os dias das nossas vidas. E viver entendendo que Ele vive, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E Ele é digno do melhor. Ocupe o trono dos nossos corações. Que em nome de Jesus nós possamos manifestar o nosso amor, obedecendo os Teus mandamentos, Pai. E que nós possamos valorizar o Teu sacrifício, Jesus, e aproveitar e desfrutar da Tua presença, em conhecer o Senhor e prosseguir em Te conhecer. Nos dê um coração que ama o Senhor acima de todas as coisas. Pai, nós Te agradecemos e nós Te honramos por quem o Senhor é. O Senhor faz muitas coisas, mas nós Te celebramos porque o Senhor é bom. O Senhor é perfeito, o Senhor é um Deus provedor. É a respeito de quem o Senhor é e que o nosso coração esteja entregue diante de Ti. Muito obrigada por nos ensinar, por nos corrigir como um Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a afastar de nós aquilo que nos afasta do Senhor. Que nada tenha o nosso coração senão o Senhor. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que nós iremos viver, tudo aquilo que nós iremos fazer, seja para a honra e para a glória do Teu nome. Porque assim como Atos diz, que no Senhor nós vivemos, nos movemos e existimos. E que nós possamos viver de forma digna do Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém.